empatia, né? Na indefinição está, tá? Se colocar no lugar do outro. Só que, como foi falado aqui, a Aline comentou, a Cris também, todos vocês, né? Às vezes é muito difícil se colocar no lugar do outro. Até nós estávamos conversando, né, Newton? Uhum, Muitas vezes nós não passamos por aquela situação. uhum. Então, nós não temos nem como, nós temos uma percepção do que aquela pessoa passa, mas nós não sabemos exatamente como é sentir o que ela está sentindo. Agora, eu entendo empatia assim, que não é sobre você, é sobre o outro. Sim. Então, embora você não entenda o que ele está sentindo exatamente por não estar na Uhum. pele da pessoa, para mim, né, a empatia é eu estou aqui com você. Eu faço ideia do que você está sentindo, mas eu estou aqui com você. A empatia é uma habilidade de olhar para aquela pessoa e perceber a situação pelo prisma dela, Uhum. pelo conhecimento dela, pela experiência de vida dela, pelas condições de vida dela, né? Não pela nossa, porque se a gente olhar uma situação pela nossa, o nosso conhecimento, a nossa percepção, muitas vezes a gente não vai conseguir sentir empatia mesmo. Sim, sim, sim. Mas tem uma história, né, naquela situação que a pessoa está vivendo, seja ela qual for. E eu vejo assim, é uma habilidade que vale a pena a gente desenvolver em nós, porque é, a humanidade ela tem passado por muitos problemas por falta de empatia, muitos problemas, justamente porque a gente não consegue olhar pelo prisma do outro, né? E tu consegue entender Isso que, que a empatia pode ser, as pessoas que têm muita empatia podem ser taxadas como os curandeiros do mundo? olha, eu vejo uma diferença entre o curandeiro do mundo. Eu acho que o curandeiro do mundo talvez entre o que a Cris falou, de você querer resolver o problema do outro, né? Sim. A empatia não é você querer resolver o problema do outro. A empatia é você estar presente, né? Estar, poder. Por que, que a empatia ela tem muito a ver com a compaixão? A compaixão é o exercício da empatia, né? Primeiro você consegue ver a situação pelo prisma do outro. Peraí, só um minuto, tem um gato aqui, vai derrubar tudo. E aí você consegue ver a situação pelo prisma dele e a compaixão faz com que você faça alguma coisa por ele. Um exemplo, tá? Vou dar um exemplo assim de uma cena que eu vi outro dia no Instagram mesmo e que foi pura empatia aquilo. O rapaz, tinha um carroceiro subindo uma ladeira com uma carroça bem pesada. E o rapaz de moto parou e viu que aquilo estava. Era um senhor que estava levando, né? E ele estava, assim, numa força extra-humana. Então, naquele momento, o rapaz deixou a moto e veio e levou a carroça para ele. Aquilo foi por empatia, porque ele se colocou no lugar dele no sentido assim, na situação que ele estava, com a força física que ele tinha, que era pouca, né? Com toda aquela dificuldade, ele teve aquela empatia e ajudou, né? Então foi empatia e compaixão, né? Eu vejo assim, sabe? Nesse sentido, eu acho muito positivo. Eu acho que a empatia você não se mistura no problema do outro, tanto que o rapaz seguiu a vida dele, né? Pegou a moto dele e foi embora, mas ele pôde fazer alguma coisa pelo outro. É assim que eu vejo, Eu né? queria aproveitar o teu gancho, assim, a Sil, Personalizer, a Sil, ela trabalha com organizações de casas e armários, e é uma pessoa que trabalha com esse intuito. E ela botou aqui, ó, muitas das vezes nem pedimos a opinião e a pessoa dita a regra. Uhum. Cara, isso é muito importante porque isso é aquela velha história, tu tá dando palpite na vida do outro sem que a pessoa te pedir. Isso tá sendo invasivo na vida da pessoa. É verdade. E tem uma diferença na pessoa que tem empatia, né, e a pessoa que é enxerida. Eu vejo duas, pô, desculpa. É isso, É sim. ser enxerido, né? O cara enxerido é aquele que tem a razão de tudo, a opinião de tudo e sabe tudo. É o famoso sabichão. Esse cara tu não consegue conversar 10 minutos com ele.
porque ele sabe até o que tu tem que comer no outro dia, no meio-dia, né? É aquilo que engorda, né? Então, é o que ela colocou, a gente não tem que ditar regra para ninguém, para ter empatia. A gente tem que sempre observar o outro. E quando tu observa o olhar do outro, muitas vezes ela não precisa falar, o olhar já é o maior canal de informação, é o olho da pessoa. Né? E eu sou muito sensitivo com isso. E a minha vida toda, e eu já falei isso em outras lives, eu aprendi a não agradar tantas pessoas. Aí um pouquinho da minha história. Eu passei a minha vida agradando todo mundo e tentando achar que eu precisava fazer isso para me posicionar e ser aceito na sociedade. E ser aceito no grupo de pessoas. Então, isso teve um lado positivo. Isso me exercitou a empatia. Então, hoje eu aprendi a ser empatia, mas eu aprendi a não agradar todo mundo. Então, eu sei dizer não. Mas eu sei ser empático, né? Então, foi um grande aprendizado para a minha vida isso. Tá? Mas hoje, eu sei quando a pessoa não quer ouvir. E eu não falo. Então, isso eu aprendi. Sabe? Tem uma frase que diz que toda ajuda que não é pedida é uma ajuda intrometida, né? Boa. Se ela não foi solicitada, ela é intrometida. E aí você falou da escuta ativa, né, Nilson? Sim. A escuta ativa, que eu chamo também de escuta amorosa, às vezes isso é uma forma de empatia. Porque, às vezes não. Com certeza, quando é uma escuta ativa, quando é uma escuta amorosa, você não está julgando o que a pessoa está falando. Sim. Você não está tendo falar mais de você do que ela está falando. Você está ouvindo inteiramente, né? Presença de ouvir o que ela quer dizer. E às vezes nem precisa responder nada, a pessoa só quer falar. É verdade, né? É verdade. Ela só quer desabafar. Só quer ser ouvida. E aí, nesse momento, ela mesma já resolve o seu problema, né? Não tem como excluir duas pessoas aqui da live. Tá a Luciana Piccoli e a Aline ali me detonando. Eu estou escutando os comentários dela e não estou conseguindo. O Newton é simpático e a outra nem um pouco. Eu tô roubado. Ô, Suzy, a dona de Lourdes, que é a minha excelentíssima mãe, que ela está aqui na live, junto com meu pai de novo, né? Falou que tu fala muito bem sobre empatias. Obrigada. Olha, ela foi empática. Não, ela foi simpática. Exatamente. Né, comigo. Muito obrigada. Eu estou procurando aqui nos comentários duas frases da Beth que eu achei sensacional e eu estou aqui me batendo com ela. Aqui. Empatia e ética devem andar juntas. Com certeza. Vai me ajudar? É aquilo que nós falamos. Olha só, o problema da humanidade. Até eu lembrei de uma coisa assim, né? Nós todos sabemos tantas coisas que houveram no mundo, com a escravidão, com os nazistas e tudo mais. Sabe que para existir esse tipo de coisa, é preciso, o que acontece muitas vezes com os animais, e por aí vai, né? É preciso haver empatia zero, 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 zero. Então, ou seja, tira a pessoa da condição de pessoa, de humano, e coisifica aquela pessoa para poder fazer aquilo. Uhum. Então, às vezes, assim, como vocês falaram aqui, não é necessário, a gente não precisa gostar da pessoa, né? Muitas vezes você não como a Aline também falou, os gostos não batem, as ideias não batem, de alguma forma assim. Mas, se a gente partir do princípio que é natural do ser humano buscar felicidade, buscar saúde, né? Buscar se desenvolver, talvez a gente possa ter empatia por aquela pessoa que pode não estar escolhendo os melhores caminhos, né? Fazendo as melhores escolhas, mas no fundo o que ele quer é ser feliz, o que ele quer é saúde. Sim. Né? Empatia eu já consigo sentir por aí. Não que eu concorde com tudo, né? E nem vou carregar o problema de ninguém. Mas é possível a gente desenvolver empatia e ter mais tolerância, né? Ter mais acolhimento com o que acontece. Sem julgamento, né? O julgamento, eu acho que ele tira muito a empatia. E me diz uma coisa, Suzy, dentro do que você está falando,
tem um conhecimento mais aprofundado, porque a minha empatia é uma empatia mais assim, de vida, né? E tu, além de ser de vida, tu é estudada, né? Eu não sou estudado nisso, né? Nunca li livros disso. As pessoas... É que eu trabalho com desenvolvimento humano há bastante tempo, então, né, a gente aprende também entender. a entender. Tem esse foco em entender a mente humana, como que aquela mente está funcionando, né? Então, me explica uma coisa. Então, muitas vezes, fala. Me explica uma coisa. As pessoas que têm muita empatia são mais suscetíveis às energias negativas da vida? Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Porque se ser empatia é uma habilidade, é uma virtude, gente. É uma habilidade emocional. Então, a partir do momento, a habilidade emocional, ela é assertiva. Você, não é porque eu tenho empatia com uma pessoa que é morador de rua, está numa condição de morador de rua hoje, que eu vou carregar todas as cargas negativas que ele, porventura, possa estar. Mas isso não é uma Entende? Eu habilidade, posso... não é uma habilidade que a pessoa... Oi? Mas aí não entra uma habilidade que a pessoa precisa trabalhar para não poder carregar essa carga negativa? Porque se eu pegar o meu exemplo, Olha, o Leandro passou a vida agradando, passou a vida sendo empático e não sabe como não trazer isso para dentro de casa. E aí mas há uma diferença grande, Leandro. Há uma diferença muito grande, sabe, entre ser agradar e ser empático. A, a empatia, ela é genuína. O agradar, há um interesse. A gente agrada alguém porque a gente quer algo. Vamos ser sinceros. Existe um interesse lá no fundo nesse agradar, né? Senão, você não vai só agradar uma pessoa quando você não quer. Mas a empatia, ela não tem a ver com agradar. A empatia é um interesse genuíno pelo ser, pela outra pessoa, pelo ser humano. Por isso que é uma virtude.